Olá para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Corecast, o podcast do Conselho Regional de Economia. E eu me chamo Thiago Holanda, sou conselheiro do Corecon e estou muito feliz e dou as boas-vindas para você que está aí no YouTube assistindo mais um episódio do nosso podcast. Uma alegria ter você conosco mais uma vez. E o episódio de hoje é um episódio muito especial. Nós temos aqui dois convidados maravilhosos participando desse momento para termos um bate-papo interessantíssimo sobre governança e sobre sucessão familiar. Primeiramente, eu quero apresentar ele que mais uma vez está me dando a alegria, está fazendo aqui uma dobradinha comigo, de estar em mais um episódio participando juntamente conosco, que é o nosso presidente, nosso querido Dr. Vanderberg Almeida. Vanderberg, muito bem-vindo. Já a gente apresenta o convidado, tá? Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Dê uma palavra inicial aí para quem está nos assistindo. Tiago, nosso convidado, que eu vou manter no suspense ainda, né, Tiago? E todos que estão nos assistindo nesse momento, é uma honra mais uma vez participar do nosso Corecast. E queria doutor Tiago, agradecer a todos que vêm acompanhando o nosso Corecast. Todos que estão sendo fiéis e estão divulgando o nosso Corecast aí dentro da sociedade, com nossos alunos de economia, que nós estamos fazendo esse papel importantíssimo de poder divulgar o Conselho de Economia. E junto com o Conselho, nós estamos divulgando também o papel de grandes atores que estão movimentando o desenvolvimento econômico do nosso estado do Ceará. Exatamente. E você que assiste os nossos episódios, você sabe que nós sempre estamos trazendo convidados com o objetivo de enriquecer o debate, uma conversa. E os nossos convidados são diversos. A gente tem convidados do setor público, da universidade, do setor privado, pessoas que estão trabalhando diretamente na linha de frente, na política, exatamente para enriquecer os nossos episódios com conversas que são relevantes, atuais e que estão aí na vanguarda do debate público brasileiro. E hoje eu tenho a alegria de dar as boas-vindas ao Dr. Felipe Queiroz Rocha, que está aqui ao meu lado. Eu vou, para não correr o risco, Vanderberg, de cometer um gafe, vou ler as credenciais dele, né? São muitas, para que eu não corra o risco de esquecer alguma coisa. Então, Dr. Felipe Queiroz Rocha é empresário, é conselheiro de administração e membro do Comitê de Pessoas e Governança do Grupo Edson Queiroz. Nós temos muitas pessoas que assistem o nosso podcast que não são do Ceará. Então, eu vou explicar. O Grupo Edson Queiroz é um grupo aqui do Ceará, um grupo privado, um grupo empresarial tradicionalíssimo aqui no Ceará. E o Dr. Felipe Queiroz trabalha, né, exatamente nesse grupo. Ele possui formação executiva em instituições como a Wharton School, se eu tiver pronunciado errado, depois me corrija, e também pela Universidade de Harvard, além de certificação pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Dr. Felipe, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. Só gostaria de falar aqui, dar uma palavra inicial com quem nos assiste? Com certeza, é um prazer estar aqui. Sou filho de economista, irmão de economista. Não sou economista, sou administrador, mas assim, são profissões primas, né, irmãs. E é um prazer estar aqui com vocês hoje falando de um tema de tanta relevância, né, que a governança corporativa vem se tornando uma matéria protagonista pela sua relevância e importância nas empresas hoje, sejam familiares, sejam de capital aberto, sejam de capital fechado. Doutor Felipe não é economista, mas bateu na trave, né? A família toda né? Foi por pouco. Sim, sim. Então vamos começar aqui, já explorando aqui os conhecimentos do nosso convidado. Quando a gente fala em governança corporativa, no senso comum as pessoas associam muito isso às grandes empresas apenas. Está correto esse pensamento? Será que nós podemos realmente falar de governança corporativa apenas quando estamos lidando com grandes empresas? Ou empresas de menor porte também devem levar isso em consideração? Eu acho que a governança corporativa, ela não é uma receita de bolo. Ela se adapta a qualquer tipo de empresa, seja de capital aberto, capital fechado, de qualquer porte familiar ou não. Então, esse pensamento de governança como uma burocracia excessiva, ao meu ver, é errado. A governança está aqui para ajudar e mitigar riscos, e não para criar burocracias desnecessárias. Exatamente. Interessante, doutor Vanderberg, porque nós economistas, nós somos criticados, às vezes, por algumas pessoas, de que nós somos o profissional dos números, né? E de certa forma, um tanto insensíveis, né? Porque a gente está olhando ali para recursos, cálculos, modelos, enfim, planilhas.
Mas para nós, economistas, governança é importante também? Importantíssimo. Quando você coloca essa situação, nós podemos olhar mais os dados, as informações econômicas, poder olhar realmente aquela vírgula que ninguém enxergou e o economista consegue enxergar. Isso é um ponto importante, porque isso mostra o cuidado que o economista tem de poder ter esse olhar macro e poder ter esse olhar micro para dentro de uma empresa. Então ele consegue enxergar pontos que às vezes o grupo que está todo envolvido no debate, na discussão, está tão cansado de olhar aquelas informações que ele acaba se perdendo. Então chega uma pessoa que tem um entendimento maior de um cenário, de uma visão maior de governança, para poder trazer e juntar essas informações. Isso mostra o papel da relevância do economista. Isso casa muito bem quando você coloca a situação de que não é apenas as grandes empresas, os grandes players que precisam de governança. Não é apenas as grandes empresas, não. Todas as empresas precisam arrumar a sua casa, precisam fazer uma boa organização para que elas possam crescer verdadeiramente. E nada melhor do que uma boa governança para poder fazer com que os números cresçam, evoluam e cada vez mais você possa ter resultados positivos. Isso é um papel importantíssimo da empresa. E é bacana a gente ter esse assunto debatido logo hoje, numa mesa com um economista e um administrador, né? Mas você que nos assiste, caso você seja de outro estado, não conheça a realidade do Ceará, o Grupo Edson Queiroz é um grupo já com 70 anos de história. Não é isso? Na verdade, faremos 75 anos esse ano. 75 anos, eu estou desatualizado demais. 75 anos, né? Então, um grupo com 75 anos de história. Doutor Felipe, gostaria que... são duas perguntas em uma, né? Como tem sido esses 75 anos, se o senhor quiser aí compartilhar um pouco da história do grupo, os desafios do grupo. E uma segunda pergunta seria, como a governança, a boa governança, contribuiu para um período tão longevo de história, né? São 75 anos, não é todo grupo empresarial que alcança essa marca, né? Então conta aí pra gente como é que tem sido essa história e como é que a governança contribuiu para chegar até aqui. Perfeito. O Grupo Edson Queiroz, como muitas empresas, nasceu do sonho de um empreendedor, às vezes de um ou mais. No caso do Grupo Edson Queiroz foi do meu avô, Edson Queiroz, fundador do grupo em 1951, que nasceu da Nacional Gás, a nossa maior empresa até hoje, que atuamos em gás GLP empresarial e revenda, é uma plataforma de energia, e com um grande empreendedorismo ele foi criando outras empresas para gerar essa sinergia. Por exemplo, à época as pessoas cozinhavam a lenha, então como é que ele iria vender o gás se não tivesse o fogão? Veio a Esmaltec, nossa empresa de linha branca, que por muitos anos foi líder de fogão no Brasil. Também fabricava os botijões da Nacional Gás na Esmaltec. A importância também da comunicação. Veio o Sistema Verdes Mares, afiliado da Globo, hoje conduz a afiliada da Globo, rádio, portal de comunicação, dentre outros veículos. É um grupo multiplataforma de comunicação. Veio também a Minalba Brasil, hoje detentora, líder de mercado de águas minerais e detém a distribuição de águas importadas, como Pana, Perrier, Pellegrino, e tem um portfólio de refrigerantes, energéticos, que até o nosso lançamento, o Night Power Zero, trouxe para vocês provarem um pouquinho. E... Rapaz, o episódio hoje está muito, muito refinado, muito chique. Olha só, nós temos aqui os produtos, né? Só interrompendo um pouquinho, doutor Felipe. Os produtos da Minalba, né? Da Minalba, que o nosso convidado trouxe, né? Esse aqui é lançamento, não é isso? Lançamento, tem menos de um mês que está no mercado. Menos de um mês no mercado, olha só. Corecon participando praticamente do lançamento, né? Saúde. Que coisa boa, que coisa boa. Então, doutor Felipe, continuando a história. Então, como eu disse, nasceu do sonho desse fundador, e quando nasce, as empresas normalmente têm um ou mais controladores, e as decisões são todas tomadas muito centralizadas. Isso é normal, e a governança vai evoluindo conforme os anos vão passando. No nosso caso, a gente tem que falar de governança e tem que falar de sucessão, porque um evento inesperado levou meu avô muito cedo, no auge do seu empreendedorismo. Em 82, ele faleceu de um acidente aéreo. Então, ninguém estava preparado para essa passagem de bastão, e não se falava em sucessão nem em governança na década de 70, na década de 80. Esse tema ficou muito relevante após episódios de compliance que ocorreram no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, que levou a governança para o patamar de hoje.
Então, como não se falava disso, todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém imaginava que aquele homem, na casa dos 50 e poucos anos, iria falecer de uma hora para outra e deixar todo o seu legado ali. Então, teve um papel muito forte da minha avó, Yolanda, que virou a controladora do grupo Edson Queiroz, em escolher uma pessoa para tomar conta do grupo, né? Ser o líder da gestão, e ela ficou ali como líder da propriedade e líder da família. Porque em empresas familiares, quando a gente fala de governança, a gente divide em 3 principais ciclos que vão depois desaguar nos fóruns adequados de governança. A gente fala da propriedade, a gente fala da família e a gente fala do negócio. Então, essa é a complexidade de uma empresa familiar. Todas as empresas têm a sua complexidade. A familiar tem uma pitada a mais de complexidade por conta da emoção. Então, com essa passagem do meu avô, eu divido a governança do Grupo Edson Queiroz em 4 fases. Uma, a fase do fundador. A segunda fase, a minha avó como controladora e líder da família e meu tio como líder da gestão. E aí, nessa fase, tendo essa experiência traumática, a família já começou a se preparar, a entender quais são as boas práticas, a entender como é que a governança poderia nos ajudar, e aí começou a estudar. Alguns membros da família começaram também a trabalhar na empresa. E aí, quando nós chegamos num outro evento de sucessão, que foi a passagem da minha avó em 2016 e do meu tio em 2017, nós já estávamos bem mais preparados para isso. Não emocionalmente, mas profissionalmente, capacitados para isso. Já estava eleito o meu irmão Abelardo como CEO do Grupo Edson Queiroz, foi eleito pela minha avó e pelo meu tio ainda em vida, e aí ele assumiu uma diretoria com meus 2 primos. E nesse momento a gente foi estudar um novo acordo de acionistas para uma nova fase, porque a gente saiu de uma empresa com um controlador ou uma controladora e minoritários, que os 6 filhos eram minoritários e a controladora era a dona Yolanda, para um que se chama na governança consórcio de primos. Não é bem um consórcio de primos, porque tínhamos a segunda geração ainda envolvida, mas se você for ver na teoria, é um consórcio de primos, que é um capital difuso de familiares, e aí a complexidade aumenta muito. Então, nesse momento, parte da família já tinha feito um curso em Harvard, que é o Family Business, e também já estava bem mais madura nas questões de gestão e de governança. Com isso, a gente conseguiu refletir e desenhar o futuro da governança do Grupo Edson Queiroz. A gente conseguiu fazer um novo acordo de acionistas e foi tomada uma decisão de trazer um executivo de mercado. Para deixar claro que profissionalização não é necessariamente trazer um executivo de mercado. Isso foi uma decisão. Já vi funcionar muito bem das 2 maneiras, com executivo familiar e com executivo de mercado. Tomando essa decisão, a família continuou na gestão do Grupo Edson Queiroz e continua na gestão do Grupo Edson Queiroz, via conselho de administração. Só que no conselho de administração, você tem que aprimorar a técnica de gestão de uma maneira distinta, pois se diz muito no inglês, né? Nose in, hands out. Você tem que estar ali, mas tem que deixar o executivo trabalhar. E aí, a importância da governança vai ao extremo. Porque o que é governança? Governança nada mais é do que um alinhamento entre todos esses agentes, em todos esses fóruns. É o regramento de tomada de decisão. Quem decide o quê? Quem deve ser informado de quê? Então, a governança é o que formaliza tudo isso. Voltando a uma pergunta que você me fez mais cedo sobre o porte da empresa para se falar de governança. Seja uma empresa de fundador e de um faturamento menor, ou uma empresa complexa e de um faturamento maior, existe a importância da governança, porque a governança não é só ter um conselho de administração, muita gente confunde com isso. A governança são o código de conduta interno que qualquer empresa pode ter, porque ali você vai estar preservando os seus valores, seja de um fundador ou de muitos. Todas as políticas, isso é governança, você ter escrito o que é que você quer ali. Sejam políticas que vão bater no seu bolso, por exemplo, política de endividamento, política comercial. Isso tudo é governança que qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter. A governança está ali para mitigar riscos, para garantir uma perenidade à empresa e para conseguir acesso a capital a um valor mais barato. Porque, vamos lá, se eu sou um banco, eu vou emprestar dinheiro a você, eu não sei nada que você faz, você não tem você não é auditado, você não tem nenhum regramento,
como é que eu vou... o meu risco para emprestar o capital para você é muito maior do que mesmo uma empresa menor, se ela tem uma auditoria independente, se ela tem todas as regras bem definidas, eu garanto que vai ser vista com melhores olhos, seja pelo cliente, seja pelas instituições financeiras, seja até mesmo pelos concorrentes. É interessante, doutor Vandenberg, a gente ouvir essa história, ouvir essas lições preciosas, porque um assunto que é governança, que está ali dentro de um grupo privado, afeta diretamente a economia regional, a economia do Ceará, não é isso? Decisões, né, bem tomadas, bem pensadas, racionais, de boa governança dentro de um grupo, afetaram a economia do Estado, porque o Grupo Edson Queiroz é um dos grupos mais representativos. E o economista ele consegue fazer essa leitura de uma coisa dentro de um grupo afetando a economia de toda uma região. Concorda comigo? Concordo. E aí você percebe, quando o Felipe começa a explanar a situação da governança da empresa, do Grupo Edson Queiroz, na tomada de decisão. Olha a importância que se tem de você ter uma boa governança ao tomar decisões de quando e onde investir, de como debater, saber até onde a empresa pode ir no seu nível de endividamento. Então perceba que cada detalhe é pensado para poder fazer com que a empresa possa evoluir. E acho que esse é um papel importantíssimo. E o melhor de tudo, a família puxou essa responsabilidade. Nós sabemos que, infelizmente, muitos grupos aí acabam quebrando, se apartando realmente, porque a família não tem essa boa convivência, não sabe separar família, negócio. A gente percebe que o Grupo Edson Queiroz tem muito disso. É uma empresa que tem tradição em poder levar, poder trazer cada vez mais esse desafio para a economia do estado do Ceará, trazer mais desenvolvimento e lançar novos produtos. Não é à toa que você tem, dentro do Grupo Edson Queiroz, você tem várias. Você tem empresa de bebida, você tem a empresa da linha industrial, você tem uma empresa de sistema de comunicação, você tem, então, eu tenho várias empresas dentro de um grupo. Então, como o Felipe colocou aqui há pouco tempo, isso aconteceu há muitos anos atrás. E olha a visão de você poder, em um grupo, trabalhar em várias frentes. Então, tudo isso reflete que a família pode trabalhar sim junta. A família sim pode trabalhar e pode fazer com que o negócio prospere cada vez mais. E quando a gente começa a conversar com o Felipe e ver essa questão da sucessão, a gente entende o porquê que ele está nesse papel, nesse momento. De poder trabalhar nessa sucessão, de estar à frente desses desafios e poder ter uma visão de que hoje o Grupo Edson Queiroz, com 75 anos, eu estou pensando, doutor Tiago, daqui a mais 75. E tudo isso parte por essa figura da sucessão e de uma boa governança. Doutor Felipe, eu tinha um professor no seminário que ele dizia, na faculdade, que ele dizia assim, não existe sucesso sem sucessão. Ele fazia esse trocadilho, eu achava interessante, porque há a necessidade, isso vale para a empresa, vale para o setor público, vale para a família, vale para qualquer instituição humana, né? Existe a necessidade de nós formarmos uma nova geração de líderes que toquem os projetos para frente. Isso vale, inclusive, para o nosso projeto Nação, chamado Brasil. Você é da terceira geração da família, não é isso? Da terceira geração da família de uma empresa que teve, como você relatou agora há pouco, uma sucessão traumática e repentina e não planejada. Né? E eu considero, né, isso um case de sucesso, né, assim, extraordinário, porque o grupo não só se manteve coeso, como cresceu após essa sucessão traumática. Como é que você enxerga, quais conselhos você daria para outras famílias de empresas, ainda que sejam de menor porte, para que essa sucessão ou essa liderança seja saudável? Como é que você enxerga isso dentro do grupo que você veio e como isso pode ser transbordado para outros grupos? Quais conselhos você daria nesse sentido? Eu acho que o principal conselho que eu poderia dar para a sucessão é comunicação. É não tratar a sucessão como um tabu. No passado, uma geração antes da minha, sempre, ou duas gerações, isso era um tabu, porque se fala de sucessão, fala, mas está dizendo que eu não vou estar mais aqui, principalmente em empresa familiar, porque normalmente a sucessão é um evento traumático, mas não precisa ser, porque dentro de uma empresa com uma boa governança, existe o papel do acionista, existe o papel do membro de família, existe o papel do conselheiro, existem vários papéis que podem ser exercidos por um membro de uma família, não necessariamente só ser executivo.
Mas eu estou trazendo um pouco para a questão de empresa familiar, mas eu sei que muita gente que assiste vocês não é de empresa familiar. Então eu vou apontar um pouquinho o dedo também para os executivos. O executivo também trata a sucessão como um tabu. O executivo não deveria tratar a sucessão como um tabu. Se o executivo é um bom executivo e, como a gente diz aqui no Ceará, ele se garante no que faz, no dia 1 ele já vai preparar o sucessor dele. Porque ele tem certeza de que se ele sair dali, é para cima. Então ele tem que, no dia 1, começar a sucessão. Todo executivo, de gerente acima, seja supervisor, seja gerente. Se eu sou bom no que eu faço, eu vou fazer bem e vou ensinar os outros a fazer para preparar meu sucessor. Esses são os executivos que, pelo menos no nosso grupo, tem um plano de carreira e eu, enquanto membro de um comitê de pessoas e governanças, tenho o maior carinho em olhar com cuidado a carreira de um executivo desse que está ali ajudando a formar outras pessoas. Doutor Tiago, eu acho importante que o doutor Felipe acabou de colocar, a gente está falando esse foco no setor privado. Se a gente olhar para o setor público, essa sucessão não ocorre. Infelizmente, no setor público, existe um medo muito grande do executivo, do gestor, passar isso para o seu subordinado, porque ele tem medo de ser substituído. Aí acaba travando o desenvolvimento daquele profissional, se acaba atrasando também o desenvolvimento do próprio setor público, porque fica amarrado a decisões antigas, tá? Aquela coisa conservadora, não abre a mentalidade. Isso prejudica, como o doutor Tiago colocou, doutor Felipe. Nós temos que pensar não só em empresas, mas a nível de Brasil. Então é importante essa sucessão. É importante que a gente saiba fazer quem irá tomar a frente dos próximos anos. Então, isso é uma pergunta que eu acho que quem é do setor público, está nos assistindo nesse momento, tem que começar a pensar que eu não sou. Quando ele pensa que ele está naquele momento, naquela posição, ele tem que saber que a qualquer momento ele pode sair. Mas para que ele possa sair, toda a sua equipe tem que estar preparada para poder assumir aquele desafio. O grande problema é que, infelizmente, nas instituições públicas, você não prepara o servidor para esses desafios. Porque acaba sendo um grupo que ele se fecha tanto que ele acaba prejudicando o andamento do serviço público para entregar uma melhor qualidade. Eu me lembrei de um ditado que eu encontrei há tempos atrás, né, na internet, que dizia o seguinte: ajudei um homem a subir o topo de uma montanha. Quando eu olhei para o lado, descobri que eu estava no topo com ele, né? Então eu acho que tem a ver com essa questão de você preparar alguém para chegar no topo, né? Ajudar aquela pessoa, né? E essa sucessão de liderança que é tão importante para um grupo empresarial, para uma entidade de classe, para as nossas famílias e para o nosso projeto como nação. Doutor Felipe, o senhor falou sobre vários dos desafios que o grupo enfrentou na sua história, no passado. Quais seriam os desafios postos para o futuro que o grupo, né, enxerga como próximos passos? Eu acredito que, falando do negócio, o desafio é continuar esse crescimento. O Grupo Edson Queiroz tem 75 anos. O portfólio do Grupo Edson Queiroz, em termos não de produto, mas de empresa, é basicamente o mesmo. Então, nós temos que estar se reinventando. Esse é o desafio, continuar crescendo com muita solidez econômica, que não é peculiar do Grupo Edson Queiroz, um endividamento baixo, uma solidez econômica alta, tratando bem as pessoas, porque quando a gente vai falar de números, posso falar de faturamento, de resultado, mas para mim, um principal número é o número de colaboradores que são impactados pelas nossas decisões, que hoje são mais de 9 mil. Então, esse é o desafio dentro da empresa. Agora, como uma empresa familiar, eu vejo o desafio na família engajar uma próxima geração para dar continuidade a esse legado. E não só engajar e capacitar tecnicamente, fazer isso também emocionalmente, porque o respeito que eu tenho pelo legado do meu avô me foi passado pelas horas de convivência com minha mãe e com minha avó. Eu não conheci pessoalmente o meu avô, mas eu escutei os feitos, a história, a admiração que minha avó e minha mãe tinham por ele. Será que eu vou conseguir passar isso para o meu filho sem ele conviver com os primos, como eu convivi nos almoços de domingo na casa da minha avó? Isso eu acho que é um grande desafio para uma próxima geração.
Interessante, né, entender esse aspecto humano que muitas vezes, para nós economistas, passa desapercebido. Não é isso, doutor Vanderberg? E esse podcast tem sido muito enriquecedor, porque vai ajudar, né, não somente estudantes, profissionais, mas eventuais empresários que assistem o nosso podcast, né? A gente às vezes escuta relatos nos comentários ali do YouTube de pessoas que estão ali no setor privado, que nem são economistas, mas gostam de ouvir essa discussão. Nós já estamos aí com 25 minutos, né? Já foi avisado ali que nós estamos aí na reta final do nosso podcast. Então, antes das palavras finais do nosso convidado, eu queria convidar o nosso presidente, Dr. Vanderberg Almeida, para fazer as suas considerações e também lançar aí uma palavra final para os nossos ouvintes, né, para quem nos assiste. Doutor Tiago, vamos agradecer mais uma vez essa parceria, a gente está aqui nesse nosso podcast, agradecer ao doutor Felipe por dispor do seu tempo, nós sabemos que é corrido, né, o tempo dele, mas colocou aqui à disposição para que todo mundo possa assistir, entender um pouco mais da governança, entender um pouco mais a importância que se tem de você poder fazer com que a família realmente trabalhe junto. Nós sabemos que a empresa ela precisa ter um resultado. Esse resultado vem quando todo mundo está de mão dadas. Quando está todo mundo junto, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, sabendo que quer crescer, que quer se desenvolver. Uma empresa como o Grupo Platino Queiroz não chegou aos 75 anos à toa. Ela não está se preparando para os próximos 75 anos à toa. Ela plantou uma semente, ela regou essa semente, ela está colhendo agora esse fruto e está passando para outras gerações. O Dr. Felipe aqui traz isso, sendo a terceira geração, e eu tenho certeza que ele já está preparando para a quarta geração, já para poder fazer essa sucessão, mas sempre com o pensamento de que completei 75, vou completar mais 75, daqui a pouco mais 75, e assim vai, e isso é que motiva nós economistas, vocês que estão assistindo, alunos acadêmicos de economia, a poder ter essa compreensão de que uma boa parceria, uma boa estratégia, uma boa união pode fazer sim o seu negócio crescer e se desenvolver. E nada melhor do que uma boa governança. E quando você sabe trabalhar com a família, tenho certeza que isso vai cada vez mais longe. Então, parabéns aqui, doutor Felipe, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e muito obrigado por nos dar essa aula aqui para os nossos telespectadores. Doutor Vanderberg, muito obrigado pela sua presença. É muito bom ter a sua presença aqui no nosso episódio, sempre muito enriquecedora. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades, viu? Doutor Felipe, já lhe agradeço por estar aqui, né? Ele estava compartilhando ali no off, né, a rotina dele, né, muitos compromissos, ele reservou um tempo da agenda dele para estar aqui com a gente. Então, nosso muito obrigado pela sua consideração, pelo seu tempo, pela sua atenção e por compartilhar parte da sua experiência com a gente. Nós ficamos muito felizes. E eu queria pedir duas coisas, né, nesses minutos finais. Primeiro, que o senhor fizesse as considerações, né, a sua despedida do nosso episódio. Mas antes, né, eu queria pedir algo muito valioso, né? Nós temos muitos jovens assistindo os nossos episódios, jovens estudantes, jovens profissionais, uma nova geração. O senhor também é jovem, né? Eu estou chamando de senhor, mas ele é jovem, tá? Quais conselhos o senhor daria para essa nossa nova geração de profissionais, economistas ou não, estudantes, pessoas que estão ali começando a sua jornada? Quais conselhos o senhor daria e depois a sua despedida do nosso episódio? Perfeito. Eu acho que o principal conselho é que para colher você primeiro tem que plantar. Hoje em dia eu vejo que com a questão da internet, o mundo está muito rápido e os jovens estão com menos paciência do que tinham no passado. Eu acredito que você tem que focar no seu aprendizado e depois você vai focar no seu sucesso profissional. A minha mãe aprendeu com meu avô e me passou um ditado que a maior herança que você pode deixar para um filho está em 4 dedos de testa, é o conhecimento, porque qualquer outra coisa podem lhe tirar, mas o conhecimento ninguém lhe tira. Então, acho que esse seria um conselho para o jovem. Só falando um pouco aqui, como estamos falando de economista, pesquisem os economistas qual é o impacto das empresas familiares no Brasil. Se eu não me engano, mais de 80% do PIB do Brasil vem de empresas familiares. Então, pesquisem os números de empresa familiar e eu vou dar uma dica de um livro que eu estou lendo. Estou lendo um livro de um economista da Mandaran, o Ciclo Corporativo. E ali ele fala tanto das questões de políticas de endividamento, de políticas
de dividendos, de valuation, mas fala de governança dentro da economia, dentro de cada fase de vida das empresas. Porque, como qualquer produto, qualquer empresa, tem a fase de crescimento, a fase de amadurecimento e a fase de declínio. E o importante para um grupo que quer ser perene é enxergar isso e, antes do declínio, começar uma nova fase, uma nova linha de crescimento diferente. Então, buscando sempre estar inovando, buscando sempre estar oxigenando com gente jovem. Mas gente jovem capacitada e com vontade de crescer, de dar vestir a camisa da empresa, que hoje eu vejo cada vez menos isso. Não no Grupo S5 Queiroz, eu sou muito grato aos nossos colaboradores, porque eles vestem sim a camisa e só estamos aqui por conta deles, dos nossos clientes, dos nossos colaboradores. Mas essa nova geração tem que ter isso em mente. Primeiro você planta, depois você colhe. Muito obrigado, doutor Felipe. E muito obrigado você que assistiu o nosso episódio. É uma alegria ter você aqui com a gente mais uma vez. E eu tenho certeza absoluta que esse episódio encheu um pouquinho os 4 dedos da sua testa, tá? Foi muito conhecimento compartilhado aqui. E eu agradeço a você por ter assistido. Agradeço mais uma vez ao Dr. Vanderberg, nosso presidente do Corecon. Muito obrigado, Dr. Felipe. Muitíssimo obrigado. Desejo muito sucesso, né? E que o Grupo Edson Queiroz continue por muitas e muitas décadas fazendo a diferença na economia, não só do Ceará, nem do Nordeste, mas do Brasil. Essa é a nossa torcida, é a torcida de todo cearense que entende a importância que vocês têm no nosso estado. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Deixa aí um like no vídeo, se inscreve no nosso canal e até o próximo episódio. Um abraço.